Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre saúde pública e principalmente sobre ginecologia e obstetrícia. Conosco dois especialistas, a doutora Cláudia Beatriz, do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, ela é obstetra, e também o doutor Jefferson Valença, obstetra, e ligado à Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco. No primeiro bloco, vimos um panorama triste do que é a saúde pública nessa área de partos, de atendimento a mulheres grávidas. Uma dificuldade muito grande que as autoridades têm que ter sensibilidade para tentar resolver isso. Não se pode continuar da forma como isso vem acontecendo. Mas vamos continuar nosso programa falando de outras questões muito importantes ligadas a esse mesmo segmento. Por exemplo, essas organizações sociais, quando foram criadas para dar um suporte na saúde pública em muitas áreas. Inclusive, o Hospital da Mulher do Recife é gerido por uma organização social, não é isso? Isso. E será que essas organizações sociais, com essas UPAs todas, estão dando um suporte devido à população? Do ponto de vista do que hoje temos para assistência materna, poucos serviços estão na mão das organizações sociais. O Hospital da Mulher, como já foi citado, que ainda não funciona com o objetivo para que se foi pensado, né? Era um hospital que ia vir para atender o município do Recife, mas não só o Recife, porque ele é desses 3 hospitais que seria o cinturão de retaguarda para os serviços de baixo risco, mas também prestaria assistência ao alto risco. Ele ainda não faz esse papel do alto risco, tem um ano de funcionamento atendendo as mulheres de baixo risco. O outro serviço que eu tenho conhecimento da assistência materna, que atende sobre gestão de OSs, é o regional de Arco Verde e o regional de Ouricuri. Do ponto de vista gerencial dessas unidades, desses hospitais e maternidades que estão na mão da OS, não tem diferença com relação à assistência. É um serviço que é rede complementar do SUS, que está tão lotado quanto. Não posso me referir neste momento ao Hospital da Mulher, porque é uma realidade diferente. Nós temos, sim, uma crítica ao modelo de desobrigação da gestão, passando para uma terceirização, vamos dizer assim, né? O que é que a gente observa, e aí eu vou falar com relação aos outros serviços, como posso dizer, as UPAs, ao Metropolitano Miguel Arraes, ao Metropolitano Dom Helder, ao Metropolitano Pelópidas da Silveira. O que é que difere da unidade que está gerida direta pelo ente público? É que quando eles chegam ao limite dos 100% do seu leito, geralmente a porta está fechada. Eles não botam para dentro outros pacientes e aí ele vai regular, mediante a central de leitos, o paciente para um serviço do ente público da administração direta. Ao passo que o Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, ele vai botando 200%, 300%, 400% da capacidade de oferta de serviço. Então, esta é uma grande crítica que a gente não pode se furtar de fazer. Né? Recebe o recurso público para administrar, mas ele administra nos 100%. E o hospital público direto, ele está administrando, ele recebe o recurso, mas ele administra com sobrecarga, com sobredemanda para a equipe. Mas aí quem estaria certo ou quem estaria errado? Porque administrar com essa sobrecarga também é um grande problema, é o resultado do caos, não é? Perfeito. Já fechar nesse 100%, nessa imagem que a senhora usou, seria atender os que estão melhor, os que estão dentro já, né? O que defendemos é justamente isso, que a linha de investimento que veio ao recurso, ao equipamento que está sendo ofertado para a administração de OS, ele tivesse tido a mesma linha de investimento, com crescimento, com ampliação, com modernização de equipamentos,
na administração pública direta. E aí sim, o correto é leitos em número suficiente para a demanda de procura. Seria a gestão correta e resultado de qualidade. Isso é o que a população quer? Na realidade, a população vem crescendo e o número de serviços não acompanha esse crescimento da população. Nós temos hoje, né, talvez o mesmo número de serviços que existiam há 60 anos atrás. E o quanto cresceu a população, o quanto cresceu o número de partos por dia de 60 anos atrás para o momento atual. Então, não existe um acompanhamento, né, do número de serviços que possa acompanhar a necessidade, que possa acompanhar a necessidade. Isso de uma maneira geral. Exato, um crescimento, já que o senhor falou em crescimento de partos, também houve um crescimento do número de partos em adolescentes. A gravidez na adolescência houve um crescimento também em relação aos anos passados, né? O que aconteceu? A gente tem um sentimento que antes a adolescente procurava estudar, depois se formar, pelo menos tinha esse pensamento, né, de estudar, se formar, casar, para depois constituir uma família, né? E hoje a gente observa que está muito natural as adolescentes com uma idade de 15 anos, 16 anos, já tendo sua primeira gravidez. Às vezes do primeiro namorado, né? Às vezes elas têm filho de um ex-namorado, porque esse namorado nem permanece. A gente encontra até, é muito comum a gente encontrar mulheres jovens dando a mão a uma criança e, na realidade, não é filho, é neto. Porque está ocorrendo, né, as meninas são tão jovens, tem meninos tão jovens que terminam sendo cuidados pelos avós. Essa é uma questão importantíssima, porque essa gravidez na adolescência não é falta de informação. Quantas campanhas os sindicatos e associações médicas fazem sobre isso, a televisão, os jornais, estimulando o uso de preservativos, o uso de métodos contra a concepção, mas isso acontece e é crescente. Por que isso, doutora Cláudia? Na realidade, eu vou até dizer que nos últimos tempos a gente parou um pouco de investir no uso de preservativo. Passou um pouco esse tempo de que a gente fazia campanhas, que se falava de AIDS, que se falava de doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente vê que uma geração atrás, né, quem viveu década de 80, 90, até início dos anos 2000, se falava muito no uso de preservativo. Hoje, a gente tem uma lacuna, tem uma falha mesmo de sistema, tem uma falha de educação doméstica e familiar, de estar lembrando que existem doenças que são sexualmente transmissíveis. A gravidez ela é uma consequência tanto quanto você adquirir uma doença como o vírus do HIV e se tornar doente. A gente tem observado isso e aí eu acho que a gente tem que voltar a investir firmemente nessas campanhas e, em específico, com relação à gravidez, é a questão de orientar para o planejamento. A gente tem uma liberdade hoje, uma sociedade com maior abertura de atividade sexual, tem novelas, tem formadores de opiniões que estão aí na mídia, que entra direto nos nossos lares, mas eu acho que a família tem deixado de falar um pouco a respeito disso, transferindo para a televisão, transferindo para as revistas, transferindo para os grupos sociais uma responsabilidade que é familiar. Do ponto de vista de Estado, eu acho que a gente vai ter que investir com energia em campanhas de alerta, porque o que a gente tem observado não é só o crescimento de gravidez não programada na adolescência, não. A gente observa também um crescimento de doenças sexualmente transmissíveis. A bem da verdade, nós temos aí a sífilis, o HIV, tem várias doenças que têm crescido, inclusive doenças que a gente não via antes, né? Doenças sexualmente transmissíveis que não estavam sendo vistas antes, linfogranuloma adrenéreo, aquelas outras
que são raras, que eram, assim, a gente achava até que estava diminuindo e erradicadas, mas que agora já voltam a aflorar. Então, precisa investir nesse sentido. O setor de vocês passou, pelo menos no ano passado, com muita dor de cabeça e muito trabalho. Foi exatamente quando começaram a crescer os casos de microcefalia. E esses casos chegou a um ponto que se tornou uma verdadeira histeria nacional. Muitas mulheres jovens deixaram de engravidar naquele ano, naquele momento, exatamente com medo disso, em todas as faixas sociais, não foram só naquelas faixas mais carentes, mais expostas ao mosquito. Mas agora parece que a situação está mais tranquila. É isso mesmo, doutora Cláudia? O que a gente tem observado, e aí eu falo como um médico obstetra que trabalho diariamente em serviço público e assisto a população do setor público, a gente tem observado um declínio. Eu acho que a gente poderia até dizer, eu não tenho dados reais hoje do estado de Pernambuco, mas pelo observatório eu poderia dizer que hoje eu acho que voltamos a ter aquela incidência que é previsível que nós tínhamos com relação à microcefalia. Diminuiu também, é claro, as doenças exantemáticas. Esse ano, eu acho que nós notificamos menos doenças exantemáticas, como a Zika vírus, que é uma virose que cursa com aquelas lesõezinhas de pele, aquela coisa vermelha, e que trouxe essa relação, esse boom da microcefalia. No momento, eu diria que eu acho que está sob controle, eu acho que o processo de educação de longo prazo, ele tem começado a apresentar alguns resultados que não são maiores por conta da condição do país, do estado, de questões de saneamento, de recolhimento de lixo. Enfim, tivemos um boom, foi um fenômeno que alarmou e que vai gerar consequências para a sociedade a longo prazo, porque são crianças que vão precisar de um investimento que não estava preparado, que deveria até estar, mas não estava. E hoje eu acho que a gente tem os índices já voltando ao que era esperado anteriormente. Para encerrar, doutor Gerson, os microcéfalos, ele tem uma projeção de vida normal em termos de anos ou a possibilidade de ter uma vida curta? Cá vai ser uma vida difícil, tanto para o próprio anencéfalo, como para microcéfalo, como para as pessoas que vão cuidar dele. Então, é uma vida assim que vai decorrer com muita dificuldade. Ele tem uma predisposição maior de patologias respiratórias, cardíacas. Ele é bem mais frágil do que o bebezinho de uma forma normal, né? Então, as patologias se tornam mais graves. O cérebro é o comando ali. Agradecemos aqui a presença dos dois médicos, o Dr. Jefferson Valença, da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco, e a doutora Cláudia Beatriz, vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, também obstetra. Conversamos aqui sobre esse segmento tão importante para Pernambuco, e é a questão dos nascimentos, dos partos e das condições da nossa triste saúde pública. Muito obrigado ao telespectador e até o próximo programa. Vamos viver com otimismo que essa coisa vai se reduzir, mas tem que se trabalhar. Até mais.